Graças e paz, amados. Hoje falaremos em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 13 e 14. Um texto maravilhoso que diz: Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Texto lindo, maravilhoso. Após exortar Timóteo a combater o bom combate da fé, Paulo agora o exorta perante Deus. Ele chama Timóteo a um juramento diante de Deus, aquele mesmo Deus que preserva a vida do mundo inteiro e que mantém o mundo funcionando, conforme o Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Esse Deus que mantém o mundo com vida, o mundo pleno de funcionamento, de acordo com o seu decreto desenrolado na história. Paulo chama Timóteo diante de Deus e diz a Timóteo que ele deve ser fiel ao seu chamado cristão, diante do Pai e diante de Jesus Cristo. Diante do perigo de morte, ele fez a boa confissão. Vejam, Jesus estava diante de um representante romano nas terras da Palestina. Agora, Timóteo também está diante do mundo e tem que professar diante do mundo o seu chamado sem medo, sem temor. Jesus fez isso e diz que ele era rei, para isso tinha nascido e para isso tinha vindo ao mundo, para testemunhar a respeito da verdade, em favor da verdade. E Timóteo não pode se envergonhar. Ele também deve ser testemunha da verdade. Todo crente deve ser testemunha da verdade. Você deve ser testemunha da verdade na sua casa, entre os seus amigos, entre os colegas de escola ou da faculdade, que talvez para você seja muito mais difícil ser testemunha de Jesus no meio em que você estuda, ou no seu trabalho, ou entre os amigos de profissão. Mas, assim como Jesus foi fiel testemunha diante do mundo inteiro, você também deve ser. Exorto-te perante Deus e perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível. Esse mandato é exatamente o patrimônio cristão. Não é dinheiro, não é poder, não é um cargo, mas o mandato aqui é exatamente a própria vida eterna, onde Deus nos colocou em lugar privilegiado de filhos, em tronos celestiais. E este mandato imaculado e irrepreensível é que Timóteo deve preservar, o chamado cristão. Eu garanto a vocês que nada vale um cargo ou qualquer outro tipo de adereço cristão sem ter o chamado cristão. Primeiro deve existir um chamado e depois, então, as outras benéfices do reino. Paulo aqui diz a Timóteo que ele deve guardar este chamado cristão, esta vocação cristã com fidelidade à palavra até a manifestação aqui é a epifania, a revelação da glória de Cristo de forma gigantesca nas nuvens do céu, como ele mesmo disse, com poder e muita glória, ou grande glória, onde os crentes, em um piscar de olhos, serão transformados e desfrutarão da visão do mundo em chamas, enquanto eles são preservados no lado direito de Cristo. E nessa manifestação gloriosa como o mundo jamais viu e nem verá depois disso, Timóteo estará seguro, orgulhoso de ter vivido uma vida cristã aos pés de Jesus. Assim também, ele diz, essa manifestação vai ser revelada no seu tempo certo. Paulo diz para Timóteo guardar esse mandato, mesmo em meio a calamidades, até o tempo certo em que Deus determinou. Na história houveram grupos assim, que fazem previsões
de tempos em tempos, da volta de Cristo. Mas Jesus disse, olha, se te disserem, ele aqui, ele ali no deserto, ou no interior da casa, não acrediteis e nem saiais, porque virão muitos falsos profetas. Então esse tempo é determinado por Deus, pelo seu próprio poder e autoridade. Mas esse tempo chegará. Esse tempo não falhará e virá depressa. Assim, ele foi determinado por Deus e há de ser revelado pelo Deus triuno, Deus todo-poderoso. Aqui agora fala a respeito do Pai, a qual essa doxologia, esta glorificação está apontando, pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A tradução pode ser também Rei dos que reinam e Senhor dos que governam, mostrando que a Deus pertence o reino legítimo. Até na oração nós vimos, pois teu é o reino, a Deus pertence o reino. Os homens, eles usurpam um reino, mesmo que instalado sob a bênção de Deus, mas esse reino não é legítimo dos homens. Este reino pertence a Deus, é Deus que domina sobre tudo, inclusive domina sobre tudo na pessoa de Cristo. Então, ele há de ser revelado pelo bendito e único soberano. Toda boca deve bendizer, toda boca deve proclamar como bendito. Ele tem o domínio sobre todas as coisas, sobre o mundo, sobre a história, sobre a vida, sobre a morte e sobre os reis da terra. Assim, nós encontramos Paulo glorificando a Deus. É esse Deus que você deve obedecer. E é o seu mandato, mandato da ordenança cristã, que você deve conservar íntegro até a manifestação desse Deus bendito e único e soberano. Deus te abençoe, que você também possa guardar esse mandato, em nome de Jesus.